Prazer enorme conhecer você, tá bom? Entra aí que a gente vai dar início ao nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é sentimentos negativos, tá? O nosso tema de hoje, então, é sentimentos negativos. Como que a gente lida? A gente sabe realmente lidar com os sentimentos negativos? A gente sabe realmente reagir a esses sentimentos? Ou ainda mais, quais são esses sentimentos negativos? Tudo isso a gente vai falar hoje aqui. Primeiro, eu quero trazer para vocês uma historinha, tá bom? Há uns 5 anos atrás, uns 6, talvez 7. Eu não sou muito bom com números. Talvez 6 anos atrás, eu e Douglas iniciamos uma loja, né, num shopping aqui da cidade. E aí essa loja requeriu muito da gente, não só em energia, como financeiramente. E aí nós investimos toda a nossa energia para poder montar essa loja no shopping, né? Ao decorrer do shopping inaugurado e tudo, ao decorrer do caminhar, né, do empreendedorismo, a gente percebeu o quanto a nossa pressão profissional estava grande. Uma vez que a gente já entrou com o objetivo de que no primeiro mês íamos arrebentar de vendas e não foi bem assim. E como a gente não tinha como pagar o funcionário, eu e o Douglas que trabalhávamos assim todos os dias. E isso era um cansativo. Então, o que eu quero dizer com essa história, né? Que tudo isso, né, foi deixando com que a gente parasse de olhar para dentro. Então, eu engordei muito mais nessa época do shopping, porque não estava preocupado com a alimentação que eu ia comer. O Douglas, as mesmas coisas. Então, a gente tinha outras preocupações. E aí acabamos de deixar de lado, por exemplo, o autocuidado, fazer um exercício ou se alimentar melhor. A gente não conseguia por conta do excesso de trabalho. E não só o excesso de trabalho, financeira também, uma vez que a gente não via, né, o dinheiro rodar. Foi um ensinamento para a gente, assim, gigantesco, um ensinamento enorme, sabe? A gente aprendeu muito com essa experiência. Deixamos de cuidar de nós, né, enquanto a gente tinha outras preocupações. E com isso, aparecia muitas incertezas, né, sobre o futuro, nesse empreendimento, de como ia ser o amanhã, como que as vendas de amanhã ia ser. Será que o próximo evento grande, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, ia ser um evento bom? Essa ansiedade e nos deixava ainda mais nesse estado. A história que eu contei para vocês é para poder relatar alguns sentimentos negativos que a gente sentiu nessa época. Era a ansiedade. Como eu falei, né, a gente não sabia como ia vender no outro dia, se a gente ia ter o dinheiro no outro dia, pagar o ônibus de volta. Então, essa preocupação deixava a gente numa ansiedade assim gigantesca, o que fazia a gente descontar tudo isso na comida, tá? Com a ansiedade e com essa incerteza do amanhã vinha o estresse, porque a gente não conseguia relaxar, a gente não conseguia respirar, porque a gente vivia num estresse muito grande, por conta até da ansiedade, tá? Lembrando, gente, que a ansiedade é o quê? É a ânsia pelo futuro, é a ânsia pelo amanhã. E aí, como que eu diminuo ela, você estando mais presente? Mateus, não lembro se a gente falou isso na última live. Como que eu fico presente? Percebe, por exemplo, coisas que você não percebe. Se você colocar as suas mãos na mesa, percebe o toque das suas mãos na mesa, sabe? Percebe os seus dedos tocando na mesa. Se você tiver, por exemplo, puder, né, tirar o sapato e colocar o pé no chão, sente o seu dedo encostando no chão, sabe? Tudo isso faz com que você fique presente, mais presente. Passe a reparar mais, assim, no seu local, sabe? No seu dia a dia, no seu cotidiano. Quando não é fácil, no mundo hoje, onde nós temos várias distrações, não é fácil, é um desafio. Mas, se você quer mudar de vida, mudar de mentalidade, o caminho começa, assim, fazendo o que você nunca fez. Então,
A escolha também é sua, inteiramente sua, tá bom? Ó, e outra coisa, isso assim, muito, era a frustração. A frustração de não venda nos causava frustração. Não saber como lidar em certas situações causava frustração. A gente achava que sabia fazer marketing, até descobrir que não sabia fazer marketing. Isso gerava mais frustração. Então, assim, foram muitas frustrações. Outra coisa que a gente tinha muito, né, conveniente a isso tudo era a insegurança. Porque a gente não sabia do amanhã, não sabia se o próximo evento ia ser legal. Então, a insegurança, assim, pegava a gente. Que nós tínhamos era de solidão. Que a gente estava passando por aquilo, assim, sabe, sozinho. Como se só eu passasse por isso. Essa era a verdade. Tínhamos essa visão. Como se só eu passasse por aquilo. Né? Hoje a gente tem outra consciência. Mas nessa época a gente tinha essa consciência. A amizade que a gente fez lá, a união que nós criamos lá, fez com que o fardo ficasse mais leve. Então a gente até sentia tristeza, que era um dos temas negativos que eu trouxe aqui pra gente, que é tristeza. Tristeza. A gente até sentia tristeza, mas aquilo era muito rápido, sabe? Era muito momentâneo. Momentos de tristeza, mas a gente logo se recuperava porque tinha um amigo que fazia a gente rir, que o momento, às vezes, que ele estava era um momento bom, então ele mudava a nossa energia. Isso ajudou muito. E a confiança que nós tínhamos em Deus. Sentir mais alegria do que tristeza. Sabia que tinha alguém maior cuidando de nós. Então isso ajudou muito. Quais são os sentimentos negativos, tá? Que nós aí encontramos ao longo da vida? Tem muitos, tá? Eu trouxe só 6, baseada nessa história que eu acabei de contar para vocês. Ansiedade, estresse, frustração, insegurança, solidão e tristeza. Então, hoje nós vamos falar sobre esses 6 sentimentos negativos. Quando a gente é pequeno, a gente ouve muito sobre quando a gente quer alguma coisa e nossos pais não dão, nossos avós não dão, e a gente faz birra, faz pirraça. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou sentindo um sentimento, que é a frustração, e eu não sei lidar com aquilo. E a forma que eu tenho de lidar com aquilo é como? Fazendo pirraça, se jogando no chão, gritando, porque não sabe lidar com aquela frustração. E o que a gente ouve dos pais, geralmente, quando a gente está fazendo isso? Para com isso! Você não pode fazer isso! Mas ninguém fala e ninguém ensina o que é isso que eu estou fazendo e como lidar com isso. Ninguém chega e fala assim, ó, isso que você está fazendo é frustração, sabe? Isso aí é frustração. E tem outras maneiras de você lidar com essa frustração. Como, por exemplo, não se jogar no chão é uma maneira de lidar com a frustração de um outro modo. Então, a gente não é falado sobre isso, nós não somos informados sobre isso, sobre como lidar com os sentimentos negativos. Até muito também dos nossos pais, dos nossos avós, eles não tinham tanta essa consciência, sabe? De entender mais os seus sentimentos. A preocupação maior era criar os filhos e ter um bom casamento, né? Ou então permanecer assim casada por muito tempo, porque a gente vê que lá na minha avó, por exemplo, na época da minha avó, eles se casavam, a gente vê mudança de comportamento, eles se casavam para poder sair da casa dos pais, porque assim elas acreditavam que teriam mais liberdade. E aí, né, elas se casavam por isso, e aí, enfim, pra gente não desviar muito do foco, não mudar o assunto, né? Então, 6. Né? Ansiedade, igual eu falei, é a ânsia pelo futuro. Já falei sobre isso aqui e já falei também como que a gente controla essa ansiedade, tá bom? O estresse, tá? Você precisa saber o que tá te levando ao estresse, tá bom? Por quê? Eu sempre falo isso aqui. Nós não conseguimos mudar o outro. Nós não conseguimos mudar o outro, tá? Nós só conseguimos mudar a nós mesmos. E aí, através da nossa mudança, o outro vai vendo e vai, se ele é esse outro for alguém próximo, vai acabar copiando, tá? Imitando sem a gente, talvez, perceber, tá bom? Então, primeira dica. Então, se você está muito estressada,
procure entender por que você está estressado. É por causa do trabalho? É por causa da família? É por causa dos filhos? E aí, identificou duas coisas que você precisa fazer. Ter contato com aquela pessoa, ou com aquele ambiente, dos caminhos a ser seguido. E o outro é, por que eu deixando que essa pessoa me deixe com raiva? Vou repetir. Por que eu estou deixando com que a outra pessoa ou o meu ambiente me deixe estressada? Porque, olha só, por mais que você diga que o outro te estressa, que o seu trabalho te estressa, na verdade, é você que deixa eles se estressarem. Frustração é a somatória, né, de um ou mais eventos frustrantes, negativos, tá? E insegurança, né? Insegurança vem acarretada, tá? É como se fosse a mãe de todos esses que eu falei. Todos esses que eu falei, você carrega junto a insegurança. Porque, como eu disse, quanto mais frustração, mais gera medo. E quanto mais medo você tem, mais inseguro você fica de dar o próximo passo, porque você fica com medo de também errar. Mas saiba que na sua vida, você vai mais errar do que acertar. Então também abrace o erro também. Ah, errei! Ótimo, o que eu posso melhorar agora a partir daqui? É isso. Então, insegurança, solidão, tá? Solidão. Existe diferença entre solidão e solitude, tá? Solitude é quando eu quero ficar sozinho. E aí eu contemplo aquela solitude. É aquela solitude, sabe, de uma meditação, que você fica... Então, essa é a solitude, aquela paz interna, tá? E a solidão é aquele sentimento de você se sentir sozinho, mesmo ao redor de muita gente. Então, por mais que você esteja rodeado da sua família, por mais que você esteja rodeado de amigos, você se sente sozinho, tá? Isso geralmente, isso se dá por conta de um buraco. É como se existisse um buraco em você. E esse buraco precisasse ser preenchido. E aí, geralmente, esse buraco da solidão, as pessoas preenchem, sei lá, ficando horas e horas no celular, aí preenche, acha que está preenchendo esse buraco. Horas e horas no joguinho, aí acha que está preenchendo esse buraco. Ficou estranho isso aqui, né, gente? Aí, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, Mateus, então que dica que você dá que preenche essa solidão? Aí eu vou falar mais uma vez, de acordo com as minhas crenças, com o que eu acredito, e você vê se faz sentido para você. Para mim, essa solidão, a única pessoa que preenche a solidão é Deus. É o seu contato com o Criador, com quem te criou. E é isso para quem acredita, tá? Para quem não acredita, também aí é outra linha de pensamento. Essa é a linha que eu acredito. Então, a solidão, esse buraco da solidão, ele só é preenchido com o seu contato com quem te criou, e do Criador e a criatura. Esse contato. Não é somente ouvir músicas legais, não é somente ver coisas legais. É esse diálogo, tá? Que para muitos é oração, para outros é reza. E é um diálogo, tá? Se é um diálogo, é você fala e você escuta. Porque isso é diálogo. Não é só falar, não. Ok? Isso é importante frisar. Porque às vezes as pessoas acham que conversar é só ela falar. Ou só ela ouvir. É lá e cá. Ok? E a tristeza. A tristeza já é um sentimento mais universal. Essa é a palavra. Ele é um sentimento mais universal. Se eu te mostrar a foto, deixa eu ver se eu consigo te mostrar por aqui, ó. Animal aqui, ó. Se eu perguntar para vocês qual é o sentimento desse animal aqui, vocês me responderiam, talvez, agonia, tristeza. Então, a gente vê com isso que o sentimento, ele tem alguns sentimentos
que são universais, tá bom? A gente pode até falar disso numa próxima live, tá? Sobre sentimentos universais, tá? Tristeza, alegria, entre outros. Então, esses são os sentimentos universais. Então, qualquer animal vai entender esses sentimentos, tá? É por isso que às vezes você tá aí com seu cachorro e você tá triste, e ele vai lá e te lambe, seu gato vai lá e te lambe, te acolhe, porque a tristeza é um sentimento universal. Qualquer animal percebe que você tá triste. Entende? A tristeza a gente lida acolhendo ela. É isso mesmo, acolhendo ela. Se sentiu triste, cara, acolhe aquela tristeza. Sentiu vontade de chorar? Chore mesmo, sabe? Abrace aquela tristeza. Se tiver que passar por 3 dias chorando, passe por esses 3 dias assim, chorando. Mas também determine um limite, determine um prazo para essa tristeza acabar. Você pode sentir ela e abraçar ela, mas determine um prazo que ela termine. Não, eu vou chorar 3 dias e acabou. Não, eu vou chorar 1 semana e acabou. Determine esse prazo e cumpra ele. Mas abrace a tristeza enquanto ali ela tiver. Porque fugir dela só vai fazer você reprimir a tristeza. E quando a gente reprime muitas emoções, o que a gente acaba acontecendo? A gente acaba caindo na depressão. A gente reprime várias emoções. Tá bom? Eu falo muito tá bom, tem que cortar esse tá bom. Essa mania do Douglas, que me passou essa mania do tá bom. E aí agora eu fico reparando que eu fico falando tá bom. Olha só. Então, Matheus, como que eu vou lidar com esses sentimentos, todos esses sentimentos que você acabou de falar negativo? Se você ouviu essas dicas que eu acabei de dar e falou, Matheus, ainda assim não consegui, busque ajuda profissional, porque ele vai te ajudar, ele tem as ferramentas certas para você aí utilizar e poder chegar no seu objetivo com mais rapidez, tá bom? Segundo, lembra que eu falei que quando eu estava com loja lá no shopping, a gente não fazia atividade física, não se alimentava bem, e isso prejudicava ainda mais no sentimento de ansiedade, de estresse, de insegurança. Então, assim, exercite o seu corpo, movimente o seu corpo. A Terra está sempre rodando, o Sol está sempre rodando. Então, assim, você também precisa estar em movimento. Você viu que eu acabei de inventar uma coisa aqui, só para poder fazer uma analogia para você? Mas você entendeu. Então, se movimente, esteja sempre em movimento. E pratique atividade física. E o terceiro, mas não e menos importante, e é o que eu reparo, o que menos as pessoas estão conseguindo fazer hoje em dia, tá? Que é relacionamentos saudáveis. Relacionamento saudável ajuda muito, muito. Você não tem ideia no seu estresse, na sua ansiedade, nas suas frustrações, nas suas inseguranças, na solidão, na tristeza. Tem um versículo bíblico que eu gosto, que fala assim, é melhor serem 2 do que serem 1. Porque quando um cai, o outro vai lá e levanta. E assim vice-versa. E eu gosto muito desse versículo. Então, assim, cuide das suas relações, sabe? Seja ela amorosa, seja ela na amizade, seja ela com a família. Cuide bem dela. Ai, porque eu tenho que ser uma pessoa boazinha? Não necessariamente. Mas com uma cabeça mais fluida, sabe? Com os pensamentos fluindo melhor. É isso que você, essa pessoa que você deve se tornar. E para isso, as suas relações têm que estar muito saudáveis, tá? Todas elas. Como que eu faço isso? Comece por você, mudando você, tá bom? Gente, então olha, essa foi a momentos negativos. Eu espero ter ajudado muito vocês aí e até a próxima.